Coisas que não te contam sobre um relacionamento saudável. Olá, Mariluz aqui falando, sou psicóloga clínica e aqui eu falo sobre saúde mental e relacionamentos. Bom, eu tinha escrito, na verdade, nesse roteiro, 3 coisas que não te contam, mas eu não sei se serão 3. Vamos batendo um papo aqui sobre algumas coisas que não contam sobre relacionamentos e aqui eu quero abrir o jogo, porque esse é um tema que amo falar. Sou uma romântica incurável e incorrigível. Então bora pro primeiro tema. Primeira dica, aliás. Felicidade o tempo todo. Você é da pessoa que acredita que quando acontece alguma coisa e aí você passa 1, 2, 3 semanas que você não tá feliz, talvez seja a hora de terminar? Então calma. Olha, até me aproximei da tela. Calma. A gente não vai ser feliz o tempo todo dentro de um relacionamento. E por que não? Porque dentro de uma relação, a gente tem altos e baixos. Você tem, a outra pessoa que você se relaciona tem, dentro da própria dinâmica da relação, a gente não é constante o tempo todo. Isso é muito normal e a gente pode naturalizar. Lembrando que aqui eu tô falando só de dinâmicas de relacionamento saudáveis. Se você acredita que a sua relação não é saudável, busque outros conteúdos que eu tenho aqui no canal sobre dicas para se sair de um relacionamento abusivo, como características, eu tenho muito conteúdo sobre isso. Então aqui a gente tá focando, eu tô partindo do princípio que a gente tá falando sobre relações saudáveis. Então, naturalizar esses altos e baixos que nós temos e que a relação tem e não ficar desesperada. Mas o que você pode fazer? Buscar resolver, fazer as chamadas DRs, bem-vindas DRs. Até porque muitas vezes essas DRs ajudam, salvam, amadurecem as nossas relações. Então elas são extremamente importantes. E a gente criou um certo tabu e uma certa resistência às nossas queridas DRs. Não vamos ter esse tabu. Conversar, e a gente nem precisa chamar de DR se isso causar arrepios ou se a gente lembrar de traumas, mas é importante a gente lembrar que conversar, que a comunicação é imprescindível para manutenção e para construção de um relacionamento saudável. Uma outra dica aqui é saúde mental. A gente precisa entender que se a gente não estiver bem, ou se a nossa nosso parceiro, enfim, não estiver bem, isso vai impactar diretamente na dinâmica da relação. Então é o que eu sempre digo, pessoas inteiras constroem boas relações. E aí você pode dizer, poxa Mariana, mas quem tá inteiro hoje em dia? Se a gente já tem os nossos 20 e poucos, 30 e poucos, 40 e poucos, como a gente vai estar inteiro? Já aconteceu tanta coisa com a gente e é por isso que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, porque aqui não é um inteiro idealizado, é alguém que está trabalhando o tempo todo consigo mesmo para a manutenção da sua saúde mental e da saúde mental da dinâmica dessa relação. Então aqui não é pessoas perfeitas que acertam sempre, não. São seres humanos que buscam esta manutenção de si mesmas, das suas emoções, através do cuidado da saúde mental. E olha, eu falei que não ia dizer 3, né? Mas acho que pelo jeito serão de fato 3 dicas. Então a primeira é a gente pensar nessa dinâmica da comunicação e naturalizar os altos e baixos. A segunda é a gente pensar na importância sim da nossa saúde mental e de como ter um relacionamento saudável tem a ver com a gente estar bem e com a gente se sentir bem e que a gente não vai ser feliz o tempo todo, nem saudável o tempo todo, mas que a gente pode se cuidar. E aí meio que eu já adiantei o 3, que é um reforço para essa manutenção. Quais são as melhores formas da gente ter uma manutenção de uma relação saudável? Eu já falei de comunicação, já falei do cuidado de saúde mental. Que tal a gente pensar um pouco sobre como a gente cultiva e cuida do amor? E aqui, de novo, eu não tô falando de uma ideia de amor romântico, super idealizado, que eu adoro encontrar, inclusive, nas novelas. O povo que ama os doramas, eu não sou muito dos doramas, mas eu amo as novelas brasileiras, gosto muito de séries e principalmente de comédias românticas, e eu brinco, a idealização do amor eu vou satisfazer ali na televisão, através daquelas histórias inventadas ou baseadas em fatos reais, mas que são histórias sendo contadas ali na fantasia. Agora, na vida real, eu preciso encontrar formas de alimentar o amor, de fazer crescer esse amor, da manutenção do amor. E aí tem várias coisas que a gente pode fazer, além de comunicação e cuidado com a nossa saúde mental. A gente pode pensar em sexo, a gente pode pensar
em prazer, em diversão a dois? O que vocês gostam de fazer juntos, juntas, juntes, que essa relação fica ali quentinha no coração? O que você gosta de fazer com essa pessoa que você tá? E aí só você pode responder, mas muitas vezes, com o passar do tempo da relação, às vezes a gente vai deixando isso esfriar. Então aqui, esse é um vídeo para reanimar isso. São dicas para que você possa cuidar da sua relação e que ela permaneça saudável ou que ela volte a ser saudável. De novo, não falando de relacionamentos abusivos, mas falando mesmo da gente reavivar aquela relação. Esse não é o objetivo do vídeo, mas muitas vezes traição, términos e outras coisas muito ruins acontecem porque a gente deixa de cuidar da nossa relação. Então esse vídeo é só um lembrete. Como é que você tem cuidado da sua relação? Conta aqui nos comentários, inspire as pessoas, conte aí sua história de amor, me fala, você é uma romântica? Não é uma romântica? Você é mais prática? Como que é a sua relação? Deixa aqui, eu faço questão de responder, que eu adoro conversar, principalmente aqui no canal, onde os conteúdos são mais longos e a gente pode ter um bate-papo muito mais profundo sobre os temas que eu proponho falar aqui. Gostou desse conteúdo? Pega esse link, compartilha com todo mundo e, claro, salva esse vídeo aí na sua lista para você voltar nele. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não está inscrita, ativar o sininho, porque toda vez que eu colocar um vídeo, aí você vai ser avisado e você vem aqui prestigiar, comentar e compartilhar. Combinado? Então a gente se vê no próximo. Um grande abraço. Tchau, tchau.